Olá, meu nome é Renan e nessa série de vídeos eu vou mostrar como pessoas comuns como eu e você podem falar inglês em até 12 meses. Bem, e talvez você se pergunte se é mesmo possível falar inglês em até 12 meses. E eu entendo você. E para ser sincero, se os meus alunos não tivessem alcançado os resultados que alcançaram, eu mesmo não ia ter acreditado. Mas melhor do que falar é você ver com seus próprios olhos. Dá uma olhada no resultado da Cleo, nossa aluna que nunca tinha estudado inglês na vida. Hi guys, my name is Cleo. I'm a student at Lightzone. I'm going to talk a little about Lightzone. Lightzone might change my life. Before Lightzone, I didn't understand English. My dreams was to speak English. But I knew Lightzone. I can speak English. I understand English. Well, with Lightzone, I proved a lot. Thank you very much, Lightzone. I'm happy for I speak. I understand. A Lightzone is very, very good. Um, Bem, como você acabou de ver, a Cleo é uma pessoa comum, como eu e como você, e já consegue se comunicar em inglês. Mas antes de eu explicar para você como a Cleo e vários outros alunos conseguiram falar inglês em até 12 meses, deixa eu te explicar como o método Lights On surgiu, porque afinal de contas, tudo tem o início. Eu comecei a dar aula de inglês ainda muito novo, com 17 anos. E durante esse tempo fui professor dos mais variados cursos de inglês que você já deve ter visto por aí. E com o passar dos anos, foi ficando cada vez mais claro para mim quais eram as maiores dores e as maiores dificuldades dos alunos para conseguirem falar inglês. E porque muitas pessoas não conseguiam falar inglês mesmo passando anos dentro de uma sala de aula. Era nítido que muitos alunos sentiam vergonha de falar em público, ou até mesmo de falar com outras pessoas. Dava para ver na cara dos alunos que eles pensavam coisas do tipo: inglês não é para mim, tenho muita dificuldade com inglês, nunca vou conseguir, estou muito velho, estou muito velha. E como se não bastasse, os cursinhos eram e continuam sendo desnecessariamente longos, focados demais em gramática e sem falar nos livros que abordavam assuntos que não tinham absolutamente nada a ver com a realidade dos alunos. E aí, o resultado ele era óbvio. Muitos alunos passavam anos e anos dentro de uma sala de aula, estudando teoria de assuntos que não tinham nada a ver com o seu dia a dia, com a sua realidade. E aí não era surpresa eles não conseguirem falar e entender o que as pessoas estavam falando. Mas sabe qual é a pior coisa disso tudo? O aluno achar que o problema de não conseguir falar inglês estava nele. E o problema não estava no aluno. Se você de alguma forma se identificou com o que eu falei até agora, o problema definitivamente também não está em você. Você não precisa passar longos anos dentro de uma sala de aula para você conseguir falar inglês. E isso tudo me levou à conclusão de que eu precisava fazer alguma coisa. Eu sabia qual era o problema, eu entendi o que se passava na cabeça dos alunos e a pergunta que não saía da minha cabeça era: tá, Renan, o que você vai fazer sobre isso? Eu já tinha muita experiência ensinando, tinha uma didática boa, sabia onde estavam os erros dos alunos e sabia o que as escolas de inglês faziam, prendendo os alunos mais tempo do que o necessário. Porque quanto mais tempo o aluno fica pagando mensalidade, mais tempo o curso ganha. E os alunos continuam sem falar. Bem, e não sou eu, Renan, quem diz isso. Veja o que diz essa pesquisa do British Council. Apenas 1% da população brasileira é fluente em inglês. Se ficar anos e anos dentro de uma sala de aula funcionasse, mais pessoas deveriam falar inglês, você não acha? Eu confesso a você que é frustrante ver pessoas boas, comprometidas, achando que nunca vão conseguir aprender inglês, que elas não levam jeito e que elas são ruins. Você pode sim falar inglês em menos tempo do que você imagina. Se você ainda não fala inglês, se você já tentou, guarda isso. O problema não está em você, e sim no caminho que você trilhou até hoje. Porque depois dessa jornada, tudo isso vai mudar. E foi aí, diante disso tudo, que eu decidi criar o método Lights On, que nasceu como uma proposta simples, ousada e extremamente prática: levar pessoas comprometidas a falar inglês em até 12 meses. E isso com um passo a passo organizado que qualquer um consegue seguir e ter resultados em pouquíssimo tempo.
Então, o método Lights On foi criado. Meus alunos começaram a ter resultados que surpreenderam inclusive a mim. Eu já sabia que o método Lights On funcionava, mas não sabia que ele ia ser tão poderoso, levando alunos que nunca viram inglês na vida a se comunicarem com segurança e tudo isso em poucos meses. E como, Renan? Essa é a grande pergunta. Como meus alunos conseguiram falar inglês em até 12 meses? Bem, antes disso, eu preciso te mostrar o que você tem feito de errado e que vai te deixar mais longe, vai deixar mais lento o seu processo de falar inglês. Ou pior, até mesmo te impedir de falar inglês. E saber disso é o primeiro grande passo para te deixar mais próximo de falar inglês em até 12 meses. O primeiro grande erro que os alunos cometem, que eles não sabem, é tentar ser fluente. Então, você pode ter pensado assim agora, mas como assim? Como isso é um erro? E por que isso vai me impedir de falar inglês em até 12 meses? E eu vou te explicar e espero que isso te ajude a enxergar o aprendizado do inglês com outros olhos. E vou além. Talvez este tenha sido o seu maior problema até hoje para falar inglês. E talvez por isso você não fale inglês ainda. Ser fluente é uma coisa muito abstrata. Muito abstrata. Eu, como professor, posso até te dar uma explicação técnica, mas sinceramente isso não vai te ajudar em nada. Pensar em ser fluente é um grande erro. Imagine que você quer dormir. Então você se arruma, você deita na cama e você fica pensando: preciso dormir, preciso dormir, preciso dormir. Você dorme? Não. O sono simplesmente não vem. Quanto mais você pensa preciso dormir, menor é a chance de você conseguir dormir. Tentar ser fluente é o maior erro de quem quer falar inglês, porque ele te dá uma meta que você simplesmente não consegue alcançar porque você não sabe quando você está lá. E até mesmo quem já está em um momento mais avançado do inglês tem dificuldade de enxergar isso e acha muitas vezes que não sabe falar inglês. Isso é muito, mas muito comum de acontecer. Então você entendeu que pensar em ser fluente vai ser um problema, uma preocupação desnecessária, certo? Parece contraintuitivo e eu sei disso. E talvez, se eu não estivesse falando isso para você agora, você provavelmente jamais pensaria ou saberia disso. Eventualmente cometeria esse erro e isso poderia custar a você nunca falar inglês a vida inteira. Como já custou e tem custado para tantas e tantas pessoas, infelizmente. Outra coisa muito importante que eu preciso te dizer é o seguinte: muitas vezes, e talvez na grande maioria delas, essa preocupação em ser fluente não vai ser algo consciente, e sim inconsciente. Ou seja, você não vai pensar sobre isso, simplesmente vai ficar na sua cabeça. Você vai se pegar perguntando coisas do tipo: por que ainda não estou falando bem? Por que ainda não tenho uma pronúncia boa? E por aí vai. A sua mente vai começar a jogar contra você. E você vai se perguntar, e você vai pegar, na verdade, se pegar tentando chegar à tal da fluência. E como você não sabe quando chega lá, vai se sentir frustrado, isso é fato. Agora que você entendeu o maior erro de quem quer falar inglês, vamos para o segundo grande erro. E o segundo grande erro, pasme, é estudar muito. E agora sua cabeça deve ter feito assim: BUM! Como assim, Renan? Estudar muito é um erro no inglês. Pois é, meu amigo, pois é, minha amiga. Estudar muito é uma das piores coisas que você pode fazer. Deixa eu te explicar e aí vai ficar claro para você. Principalmente se você já cometeu ou se você comete esse erro, assim como eu cometi no passado. Sabe aquelas pessoas que só estudam um dia antes da prova? Eu nunca fiz isso. Você também nunca fez e provavelmente não conhece ninguém que tenha feito, né? Sei como é que é. Então, o que acontece é geralmente o seguinte: a pessoa vai ter a aula de inglês no sábado, aí ela lembra que tem um trabalho que o professor pediu, aí ela tira um tempão na sexta-feira para fazer o trabalho. Vê se tem alguma coisa. Isso é raro de acontecer. Mas vai que você já viu isso em algum lugar. Essa pessoa tira um dia da vida dela para passar tudo a limpo. Horas e horas e horas de estudo. Isso é legal, né? Não é legal. Esse tipo de coisa só vai te atrapalhar. E por que, Renan? A explicação é simples. Isso porque o nosso cérebro não foi projetado para armazenar uma quantidade enorme de informações em pouco tempo, e sim para armazenar pouca quantidade de informações em um grande tempo. Vou falar melhor disso no segundo episódio da nossa série. Por exemplo, se eu te der uma lista com 30 números e pedir para você decorar esses 30 números em sequência, e depois de 30 minutos eu te pedir para você me dizer os números na ordem, você vai conseguir? Provavelmente não. E a pergunta que eu faço é: o problema de não conseguir decorar está em você? Claro que não.
O problema está no jeito que você tenta decorar. Muita coisa em pouco tempo. E você é inteligente, já deve ter entendido onde que eu quero chegar. Tentar decorar listas de vocabulário, tentar decorar listas de verbo, lista de tudo que é coisa, não funciona. Simples assim. Estudar muito um dia antes da aula não funciona. Salvar um monte de post, carrossel do Instagram com lista de palavras e achar que vai aprender não funciona. Fazer exercício de aplicativo no final de semana não funciona. E isso tudo por um motivo muito simples. Nosso cérebro não foi desenhado para funcionar assim, nem o seu cérebro, nem o meu cérebro. E quando isso acontece, você tem aquela sensação incômoda de que você vê, estuda e não aprende. Pois é, o problema não está em você, e sim no método. Renan, e como eu resolvo isso? No segundo episódio da série, eu vou te mostrar como eliminar esses vilões e acelerar o seu aprendizado do inglês. E assim você vai estar cada vez mais perto de falar inglês em até 12 meses. Mas hoje eu quero que você entenda bem quem são seus inimigos e na próxima aula você vai aprender a derrotá-los. Agora que você sabe o segundo grande erro, vamos para o terceiro. Revisar pouco ou não revisar. Esse erro pode ser um pouco mais conhecido, porém, mesmo sendo conhecido, é um dos mais cometidos. E por que será? Porque a pessoa que está aprendendo tem a síndrome da Fórmula 1. Renan, que cargas d'água é síndrome da Fórmula 1? Bem, se você já viu ou conhece corridas de Fórmula 1, você sabe que ganha corrida quem for mais rápido, certo? Pois é, mas ganha quem for mais rápido dando voltas no mesmo circuito. E se você não revisa o que você estuda, você vai ser como um piloto de Fórmula 1. Você pode ser muito rápido, até mesmo achar que está indo bem, mas no final do dia você vai estar dando volta. Você avança, mas como você nunca revisa, nunca volta no que você já aprendeu, você tende a ficar dando voltas e ficar dando voltas e voltas. Você tem a falsa sensação de que está avançando, mas no fundo sabe que o conteúdo não foi aprendido de verdade. Sabe que falta alguma coisa. Isso cansa. Geralmente esse tipo de aluno desiste rápido, porque acha que seus esforços não estão dando resultados. Mas o problema não está em você, e sim no método. Se você mudar essa chavinha, as coisas começam a fluir. E no próximo episódio eu vou te ensinar algumas técnicas que vão mudar a sua vida, que você vai conseguir colocar em prática de forma imediata e mesmo que não seja meu aluno ou minha aluna, vai conseguir ter resultados com ela. Então isso não vai ser mais um problema na sua vida. Bem, síndrome da Fórmula 1 dá nisso. Perda de tempo. Lembra que eu te disse, no segundo erro, que o nosso cérebro não foi projetado para absorver muita informação em pouco tempo? Então, isso acaba sendo lógico. Se você avançar e você não revisar, é como se você estivesse jogando água em um balde sem fundo. A água fica lá caindo, mas ela não fica no balde. Um erro bobo, mas que pode custar muito caro. Pode te custar tempo e dinheiro, e você não quer isso. E eu também não quero isso para você. Agora vamos para o penúltimo erro, que é a falta de exposição. Esse erro também não é tão surpreendente assim, mas eu preciso falar dele porque pode te custar falar inglês em até 12 meses e a gente não quer isso. Se você não prestou atenção em nada do que eu falei até agora, preste atenção nisso, por favor. Quando escolher o seu curso e estudar inglês, não fique preso ao seu professor. Pode parecer estranho para você, mas eu vou te explicar. Seu professor, se for um bom professor, vai te dar o caminho das pedras, te orientar sobre como você vai conseguir avançar da forma mais rápida e confortável possível. Considerando que você tenha um bom professor, pode ser que você só queira ouvir ele ou ela. Isso é um erro. Para você desenvolver bem o inglês, para você conseguir falar inglês em até 12 meses, você precisa de várias outras fontes. Com o tempo, você vai se acostumar com a pronúncia do seu professor, com o jeito, com as piadas, com as expressões, mas na vida real as pessoas são diferentes, entende? E você vai precisar estar preparado ou preparada para essas diversas situações que vão aparecer. Um bom professor deixa isso claro para você desde o princípio. Se o professor é muito centrado, é o rei da cocada, aí o aluno geralmente quebra a cara. É muito importante você saber disso logo no início, porque se você se der conta disso só lá na frente, vai ter perdido tempo. E seu tempo é precioso.
Você não pode perder tempo com esses erros. Mas agora que eu te ensinei, não vai ser mais um problema para você. E agora a gente vai para o último erro. E o último grande erro é não errar. Se tentar ser fluente é o pior erro que você pode cometer, não errar está junto com ele. Sabe por que muita gente, mas muita gente mesmo, não consegue falar inglês em até 12 meses? Porque tem medo de errar. Mas aí vale falar um pouquinho mais sobre isso, porque esse medo de errar raramente é só um medo de errar. Geralmente esse medo de errar vem dentro de um pacotinho, e o nome desse pacotinho é o medo de julgamento, vergonha, insegurança, falta de confiança e até mesmo pasme, falta de autoestima. No próximo episódio eu vou te ensinar a vencer esse medo de errar, que pode estar matando o seu sonho de falar inglês em até 12 meses. Matando o seu sonho de ter uma vida melhor, com as oportunidades que vão se abrir para você quando você estiver falando inglês. Talvez matando o seu sonho de dar um futuro melhor para sua família. Mas eu vou te ajudar a vencer isso no próximo episódio. Hoje eu quero que você saiba que esse erro existe e que talvez você nunca tenha se dado conta dele, do jeito que ele é. E o que talvez isso esteja te segurando, te impedindo de falar inglês em até 12 meses. Papo reto, ter medo de errar vai te paralisar. É como ter medo de dirigir porque você pode bater ou levar uma multa. Quem nunca deu uma batidinha ou levou uma multa? Se você dirige, é muito provável que isso nunca tenha acontecido. E se você anda de bicicleta, é muito improvável que você nunca tenha caído, concorda? Em termos práticos, tem medo de errar? Não consegue. Quem tem medo de errar, na verdade, não consegue pôr em prática aquilo que aprende. E falar um idioma é 100% prática. Ou seja, sem prática, sem domínio do idioma, sem falar. Aprofundando mais, é muito comum você imaginar que está sendo julgado enquanto você está aprendendo uma língua. E esse julgamento, ainda que imaginário, é suficiente para bloquear seu desenvolvimento. Então, para hoje, guarda isso. Não errar vai te deixar cada vez mais longe de falar inglês em até 12 meses. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim desse primeiro episódio e eu gostaria de fazer uma revisão rápida de tudo que você viu e aprendeu hoje. E espero sinceramente que isso te traga mais perto do seu sonho de falar inglês em até 12 meses. A primeira coisa que você deve ter em mente a partir de hoje é não tentar ser fluente. Você viu que só vai te trazer um peso que você não precisa carregar. Assim como você não precisa ficar pensando em dormir, você também não precisa ficar pensando em ser fluente. Só segue em frente, confiando no método que você escolheu, confia no processo e vai. Você também viu que estudar muito só vai atrasar o teu processo para conseguir falar inglês em até 12 meses. Não porque estudar muito seja um problema em si, mas quando é uma forma de compensar o que você sabe que deveria ter feito, aí os resultados são catastróficos e você não quer isso. Você descobriu a síndrome da Fórmula 1 e que ficar dando voltas, mesmo sendo rápido, não vai te levar a lugar algum. Você também aprendeu que não se expor ao inglês é uma conta que vai chegar lá na frente. Ter o seu professor como única referência do inglês não é legal e pode te prejudicar seriamente de chegar a falar inglês em até 12 meses. Por fim, você compreendeu que não errar só vai te distanciar mais e mais do seu sonho de falar inglês em até 12 meses. Não só errar, mas o medo de errar. Você deve estar pensando, Renan, como eu saio dessa sinuca de bico? Eu entendi tudo o que você falou, eu quero aprender inglês, mas não quero comprometer meu tempo, meu dinheiro e errar. O que eu faço agora? Isso eu vou te contar no nosso próximo episódio. Foi um imenso prazer e espero te ver lá. Um grande abraço.